Outro tópico essencial em relação à reposição volêmica é: o paciente está hidratado ou desidratado? Como é que eu consigo decidir? Como é que eu consigo definir isso? Parte disso a gente começou a colocar na discussão anterior, quando a gente colocou as necessidades hídricas diárias e disse o seguinte: tem um determinado grupo de pacientes que eu preciso de mais elementos para a tomada de decisão. Então, para eu definir isso, por exemplo, eu tenho que olhar o tempo de jejum do meu paciente. Se ele teve um preparo de cólon, por exemplo, nesse preparo pré-operatório. Só que hoje, com as soluções, praticamente o Mannitol e outras soluções de preparo, que de certa forma elas faziam como se fosse uma perda osmótica do meu paciente, então ele perdia muita água para ele poder fazer um preparo de colo, essas soluções estão sendo abandonadas. Então você precisa de checar lá que solução que foi utilizada no preparo de colo. Se foi uma solução que causou uma perda real de líquido do intravascular do seu paciente, do intersticial, para dentro da luz do intestino, e aí a partir daí do preparo de colo ou não. Essa basicamente é uma situação que a gente vê das mais características em relação à perda pré-operatória. É lógico, tem diarreia, tem febre, está fazendo um quadro agudo e está sendo operado, um dente de Crohn, por exemplo, claro que a gente vai ter que observar esse dado anterior. Outro dado que a gente tem que observar é no intraoperatório, às vezes alterações autonômicas em relação ao procedimento. O que eu quero dizer com isso? Eu utilizo hipnótico, eu utilizo analgésicos, às vezes eu faço uma anestesia regional e às vezes eu faço uma anestesia no neuroeixo, com anestésico local. Eu altero a minha volemia sem alterar o volume, porque eu faço vasodilatação em excesso, eu deprimo a função cardíaca. E esses parâmetros alteram o meu paciente de sobremaneira em relação à resposta volêmica. E aí é um fato que a gente, de certa forma, durante muito tempo a gente entendeu como uma coisa natural. Ou seja, cai a pressão, eu aumento o volume. A gente já sabe que hoje a melhor opção não é essa. A melhor opção provavelmente está na primeira gaveta de todos nós, onde estão colocadas as nossas drogas vasopressoras. Paciente de risco, de médio ou de alto risco, em procedimentos de grande porte, o ideal é que você tenha uma droga vasopressora diluída para que você resolva essa situação. Então, esse conjunto de situações que a gente tem, ela deve ser pesada no intraoperatório para que você tome a decisão. Esse doente está hidratado ou não, e ele precisa de reposição volêmica. O fato dele ter, por exemplo, mesmo com os métodos dinâmicos de variação, VVS, delta PP ou PVI, mesmo que ele tenha esses índices alargados, ou seja, ele é responsivo a volume, a pergunta que eu tenho que fazer em seguida: ele precisa desse volume? E se ele não precisar desse volume, eu não preciso de fazer. Eu vou olhar diurese, eu vou olhar perspiração, eu vou olhar perdas insensíveis, eu vou olhar todos os parâmetros e juntar tudo isso para a minha tomada de decisão.